empurraram com um remo quando ele tentou se agarrar ao barco. O jovem implorou por ajuda, mas eles se recusaram a mostrar misericórdia. A lógica era simples. Um homem a mais naquele barco poderia afundá-lo, e ninguém teria a chance de sobreviver. Vagnac teve que deixar o bote, e o que aconteceu depois foi um milagre. O escritor acordou vivo a bordo de outro navio, o Carpathia, que estava a caminho de Nova York com alguns sobreviventes sortudos a bordo. Ele estava com uma dor de cabeça terrível e vendo tudo dobrado. Mas o que mais importava era que havia escapado do oceano gelado. Como ele conseguiu? O jovem não lembrava de nada. Na noite seguinte, o navio chegou a Nova York. Sem seu passaporte e dinheiro, que deve ter sido perdido durante o resgate, Vagnac foi levado para o hospital. 12 dias depois, uma mulher entrou no quarto e tudo que ela pôde dizer entre lágrimas foi: "Oh, meu querido menino!" Foi ela quem salvou Vagnac. A senhora Astor tinha perto de 50 anos e disse ao jovem que o bote salva-vidas em que tentou entrar não foi embora sem ele. A mulher disse aos marinheiros que o jovem era seu filho e não deixaria o bote seguir sem ele, pois já havia perdido o marido no Titanic. A senhora Astor ainda guardou o passaporte e o dinheiro de Vagnac e o convidou para visitá-la quando se sentisse melhor. Depois de se recuperar, o escritor se reuniu com sua família em Boston e até recebeu todos os livros que planejava vender na América, pois eles estavam em outro navio. Vagnac viveu uma vida longa e feliz. E, como um grande contador de histórias, compartilhou o que aconteceu por muitas vezes. Curiosamente, nunca mencionou que um iceberg tivesse atingido o Titanic e sempre falou sobre uma explosão. Se o que ele disse era verdade, algo deveria ter causado aquele enorme estouro. Poderia ter sido um incêndio, e muitas pessoas realmente acreditam nessa teoria, dizendo que o carvão estava queimando no casco do navio. O incêndio teria começado muito antes da partida do navio, e simplesmente era impossível apagá-lo. O Titanic teria saído com o fogo ainda queimando, e as chamas enfraqueceram tanto o casco que a embarcação não poderia resistir ao encontro com o iceberg. Os defensores dessa teoria procuram por evidências em fotos do Titanic, deixando as docas, apontando para uma enorme marca escura no casco. Mesmo que isso fosse verdade, ainda não é óbvio que o incêndio tenha causado a explosão. E os defensores dessa teoria não negam que houve um iceberg. Outra teoria para explicar a explosão diz que havia um submarino alemão envolvido no naufrágio do Titanic. O escritor armênio não foi, de fato, o único sobrevivente que mencionou que ouviu sons de explosão vindos de algum lugar nas entranhas do navio. Alguns também alegaram que viram uma luz vindo de alguma embarcação logo após o Titanic ter afundado. Não era um navio correndo para o resgate. Então poderia ter realmente um submarino que estava checando o que tinha causado no lendário Titanic. Essa teoria é altamente improvável por várias razões. Primeiro, como você sabe, o Titanic afundou em 1912, que ainda era um tempo de paz. Nenhum país ousaria matar milhares de pessoas e provocar outros países sem razão. Em segundo lugar, um submarino da Europa não tinha como ir tão longe naqueles tempos e não poderia estar estacionado naquela região também, porque simplesmente não teria sobrevivido por muito tempo. Finalmente, acertar um alvo que está se movendo rapidamente durante a noite ainda é um desafio para os submarinistas até hoje, e era basicamente impossível em 1912. É difícil dizer o que poderia ter feito um homem que sobreviveu a uma tragédia, lembrar de coisas que aconteceram ou não aconteceram. Vamos esperar que no futuro os cientistas possam explicar todos os mistérios que cercam o Titanic. Você acredita que uma explosão poderia ter afundado o Titanic e não havia nenhum iceberg? Deixe-me saber nos comentários.